Na Índia, eles estão tentando fazer interromper a parte humana do homem, fazer com que eles se tornem estéreis. Their children cannot be born because they are on the increase soul. Para que as crianças não possam nascer, porque eles estão em desenvolvimento então. 470 million at this time in India. 470 milhões atualmente na Índia. How about China, where the increase is greater, Russia, and the many countries of the world? E que tal a China, onde o aumento é maior, Rússia e muitos países do mundo? When Deus abençoe, irmãos. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Lembro-me que Paulo disse: quisera que todos fossem como eu, exceto estas cadeias. Nós pedimos que esta palavra que manifestou a Saulo e mudou sua natureza e mudou seu nome, manifeste a nós a mesma luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos prosseguir na mensagem de hoje de manhã, mas vamos falar sobre a mesma coluna de fogo. As exigências de Deus são as mesmas. Ele exige que creiamos em sua palavra, não aumentar nem diminuir,
nenhuma só coisa. É crer como ela está. E se nós cremos numa Bíblia fechada, sem a revelação, por 2000 anos, por que não crer nela quando ela está aberta? Se cremos quando nós não a entendíamos, porque faltava um profeta para poder Deus falar para ele o que é a palavra. Deus é que interpreta a sua palavra, mas ele interpreta ao seu profeta, não é qualquer um. Qualquer pastor pensa que pode ser alguma coisa, mas a interpretação da palavra não vem ao pastor, não vem ao teólogo, não vem ao evangelista, não vem aos consagrados, assim chamados, vem ao profeta. Deus só faz isso através de seus profetas. O único lugar provido por Deus para adoração, 222, irmão Brana diz: agora, igreja, temos estado ensinando, mas recordem, quando se forem deste lugar, comecem a se apartar da casca. Comecem a se apartarem da casca. Agora estão entrando à semente, porém permaneçam na presença do Filho. Não acrescentem ao que tenho dito. Não tirem ao que tenho dito. Isto é Apocalipse 22. É uma repetição. O livro fechado, não acrescente, não tire. O livro aberto, não acrescente, não tire. É a mesma coluna de fogo fazendo a interpretação. E só faz ao profeta. Não acrescente ao que tenho dito. Não tirem ao que tenho dito. Porque tenho dito a verdade até onde conheço. Até onde o Pai me tem dado. Vê você? Não acrescente a isto, digam só o que tenho dito. Então, irmãos, este cumprimento da palavra de Deus através do sétimo anjo, seríamos uns ignorantes, que não tem luz, que não tem revelação, para dizer que a mensagem do profeta falta alguma coisa. A mensagem do profeta é como a Bíblia. A Bíblia está escrito: João, não escreva. E o profeta vem e diz: estava lá dentro. Porque a Bíblia é completa. William Branham veio e disse: ele nos revelou 6 selos. Falando assim do sétimo, que depois ele falou claro. Ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. Ele é o selo da sua vinda. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. E nós vamos dizer: olha, William Branham não revelou o sétimo, sendo que era o selo daquele momento. Era o que estava cumprindo no ministério do profeta. E não podia ser dito como 7 trovões. João não podia escrever, mas está na Bíblia. Irmão Branham disse no 7º selo que não foi revelado, não nos foi aberto, o 7º, mas está aberto, porque em outras mensagens ele mostra que está aberto, porque Deus não faz um trabalho incompleto. A revelação que Deus deu ao profeta foi uma revelação completa. Os 7 selos estão abertos e revelados. Quem fez isso? A mesma coluna de fogo que escreveu a lei,
a mesma coluna de fogo que nos salvou na graça em Jesus, a mesma coluna de fogo que escreveu o Novo Testamento, a mesma coluna de fogo que manifestou ao profeta William Branham, revelando o que a coluna de fogo não pôde revelar a Moisés, o que a coluna de fogo não pôde revelar num corpo chamado Jesus. E Jesus deixou para esse dia cumprir São João 14:12, porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Ele não falava em muitos, falava apenas aquele que crê. Ele sabia que faltava um ministério para completar entre os gentios. Ou você acha que Jesus não sabia? Ele sabia que faltava um. Foi por isso que ele disse, este versículo, São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Ele poderia dizer, olha, o que vai vir pode fazer muitas obras, mas ele não pode fazer mais do que eu, porque eu sou filho de Deus. Ele não pode fazer mais, mas ele foi diferente. Ele sabia o que era para o seu dia como filho de Deus e como filho do homem, e ele sabia o que seria para os últimos dias, para outra vez o ministério do Filho do Homem manifestado em carne. Foi por isso que ele disse que faria mais obras. E se Jesus curou, se Jesus ressuscitou, mas Jesus nunca disse, haja. Não era o ministério dele. Foi por isso que ele disse que viria um que iria fazer o que ele fez e obras maiores. Este pôde dizer, haja esquilo, e houve esquilo. E eu creio. Amém? Isto é bom. É bom sabermos. Deus já sabia que ia ter um grupinho igual nós, assim, que é falar que aquele povo crê. Fala que foi assim, que eles falam amém. Eles creem, eles nem viram, mas eles são mais bem-aventurados do que os Estados Unidos que viram. Se há um povo mais do que feliz, os Estados Unidos foram aventurados, foram felizes. Mas nós no Brasil somos mais do que aventurados. É bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu queria estar lá no Tabernáculo Brahma, como tem muita gente aí no Brasil que tem vontade de estar aqui, e muitos que moram aqui não estão aqui. E uns de fora têm vontade de estar aqui. Muitos tinham vontade de mudar para Jeffersonville. Há tempos atrás, anos atrás, muitos tinham vontade de mudar para Campinas, onde o irmão Martins veio com a mensagem. Lá tem até o Monte do Senhor, um lugar esperando o irmão Branham chegar para fazer algo. Muitos, há anos atrás, tinham vontade de mudar para Goiânia, ficar mais próximo. E quando a mensagem foi semeada por todo o Brasil e mais 7 nações vizinhas, e tem alguns ainda que têm vontade de vir para Franca. Agora, o certo mesmo é você crer na mensagem. Você pode nem mudar para Franca, porque Franca tem problema. Se você pensa que esta igreja aqui é uma super igreja, não vem para cá não. Fica aí mesmo. Pelo menos de longe você fica pensando melhor de nós. Que a hora que você chegar aqui, você diz, eles comem, eles bebem, essas moças namoram. Aí parece que Franca também é diferente. Vocês pensaram de irmão Branco? Eles pensaram do pastor Joaquim? Teve gente quando viram o pastor Joaquim, ele come. Então, se vocês têm esse pensamento, não vem para cá não, fica quieto aí, porque aqui come, bebe, dorme até. Certo? Os moços não namoram muito porque não tem moça para namorar. E as moças também. Fica só esperando. Fica na expectativa. Mas tem hora que pensa que é um super povo.
para ter uma mensagem que temos, eles pensam de mim que eu sou até um super-homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Agora, nós todos somos uma super-raça. Isso somos. Uma super-semente. Porque é o lado espiritual. Aí você tem que olhar o natural. Somos iguais, não tem diferença. A única coisa que está fazendo nos aparecer ser algo é a palavra. Tira a palavra, não somos nada. É a palavra que está fazendo nós aparecer. Você diz, eu não quero, mas eu creio nessa palavra. A palavra diz, esse é meu tempo. Queira ou não queira, eu estou em você. Eles vão falar de você, bem ou mal. Eles vão falar. Mas eu creio nessa mensagem. Agora, eu creio numa coisa que, para mim, vale a pena crer. Eu não estou crendo porque alguém que andou com o irmão Branham creu, pregou e eu criei. Não. Eu nunca ouvi ninguém pregar o que eu prego. Eu estou crendo porque eu recebi de Deus também, dentro da mensagem. Foi direto lendo a mensagem, vocês me acompanharam. Isso é verdade. O irmão Branham falou isso mesmo. Que nós ficávamos esperando, hoje não estamos esperando mais. Já está tudo pronto. O que é isso? É que a luz chegou. E a luz bateu na semente. E a semente ficou na presença do Filho. O Filho é o Filho do homem. Você fica na presença daquele ministério. E esta semente, ela brota, ela produz. E quando ela produz 7 selos revelados. Completo. 7 trovões, completo. Amém. Novo nome, completo. As pessoas sempre têm uma dificuldade de ver por que tem um novo nome. É porque ele tinha que largar de ser filho de Deus, e filho de Deus ele é Jesus. Mas filho do homem ele é Branham, outra vez. Alguém, não, mas filho do homem é Jesus. Você não pode falar assim. Porque o povo creu no irmão Branham. Como Jesus, o irmão Branham saiu até do ministério, parou com o ministério. Porque não é Jesus. Filho do homem foi Jesus há 2000 anos atrás. Filho de Deus foi Cristo, o Espírito Santo, dentro das 7 eras da igreja. Mas a hora que terminou a intercessão, terminou o trabalho, aí Deus falou, tem que ser homem outra vez. Eu vou aparecer para vocês como um homem. Filho de um bêbado. Mas eu vou aparecer para vocês assim. Da primeira vez, a exigência era uma virgem. Na segunda vez, da manifestação como filho do homem, não exigiu. Tem que ser um corpo assim, assim. Não. Depois que nasceu, aí ele diz as exigências. Como eu te quero, nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo. Quer dizer, nunca adulteres. Porque eu tenho um trabalho a ser realizado com você. E irmão Branham cumpriu isso até o final. E eu tenho pregado. Não é uma exigência para o irmão Branham, é uma exigência para o povo que crê na mensagem. Pastor, nunca beba, nem fumes, nem adulteres. Diáconos, nunca beba, nem fume, nem adultere. Cantores, músicos, nunca beba, nem fume, nem adultere. Membros, nunca beba, nem fume e nem adultere. Porque eu tenho 7 trovões para dar para você. O que você acha que Deus falou para o irmão Branham não fazer aquilo porque ele ia fazer milagres? O grande ministério que o povo pensa que Deus tinha para dar para o irmão Branham é que no final ele ia fazer milagre. Não, o final do ministério do irmão Branham era a revelação da palavra. Eu tenho um ministério. E que ministério? É a manifestação do Filho do Homem. E eu tenho que ter um corpo para isso. Você pode ter nascido de um bêbado, mas você agora, como eu trato com o gentio individual, então você se prepare. É em você. Deus quer falar em nós. Nunca faça essas coisas erradas. Aí os 7 trovões podem entrar.
Muitas vezes, me desculpe, mas muitos pregadores que eu conheço, e eles não dobram a esta mensagem, é porque eles já romperam os requisitos exigidos por Deus ao profeta. Muitos já beberam depois de crente na mensagem, muitos já fumaram e muitos já adulteraram. Não pode receber o ministério que Deus tinha para dar para nós no final. E por esse motivo Deus tem que pegar e dar para outro. Você pode ter 50 anos de mensagem. Se você não cair em si e se humilhar, porque escapa mais um membro do que um pastor. Ainda que Deus trate igual com todo mundo. Mas o pastor é o que fica na frente, é o que prega, é o que exige, é o que mostra. Isso é verdade, isso é erro, foge disso. E depois ele não foge. Paulo diz, você prega que não pode adulterar e adulteras? Você prega para não roubar e rouba? Então ele está falando com quem? Está falando com o pregador. E esse tempo, para que as pessoas pudessem receber, nem todo mundo que tem essa vida limpa, santa, não é por isso que elas vão receber também não, tem que ter eleição. Elas têm que ter eleição para isso. É Deus que não deixa você fazer a coisa errada. Porque para fazer coisa errada, todos nós somos propensos a isso. É Deus que não deixa. É Ele que entra no seu caminho e diz, não faz isso. A coisa dá tudo errado para você naquilo, aí você começa tudo de novo. Dá graças a Deus. Não estou dizendo também que pregadores não têm escapatória, porque um pregador tem, mas ele tem que humilhar, assim como nós, um membro, humilha. Ele tem que humilhar. Não é depois que ele cai em transgressão, em adultério, ainda querer ser o pastor fulano de tal. Ele quer ser o DR. Ele quer ser alguém. Deveria se humilhar e fazer como filho pródigo. Não sou digno. Aí Deus pega e não, vem cá. Você sentiu que não é digno? Você quer ser um jornaleiro? Não, você é filho. Fica aqui como filho. Deixa jornaleiro para outros que já são jornaleiros. Mas você é um filho caído, recuperado, mas é filho. É isso que Deus quer. Mas a pessoa tem que se humilhar. Ela tem que humilhar e chegar ao ponto de dizer assim, olha, que as pessoas chegam na igreja, eu quero ser pregador. Então, eu quero ser, tem um posto aí para mim? Aí você vai vasculhar a vida do indivíduo, tem, só se for um posto de saúde, para você tratar. As pessoas, elas não percebem, elas não chegam humildes, elas chegam querendo ser diáconos, elas chegam querendo ser obreiros, chegam querendo ser pastores. E primeiro tem que se examinar a vida. Como que está a sua vida? Você pode ser isso? Como você deseja ser? Quer ser isso daí? A hora que você humilha e faz como um filho pródigo, não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu tenho envergonhado a causa do Evangelho. Deus gosta disso. A hora que você chega, Deus emulece. Aquele Deus que é juiz hoje, e você chega para Ele, eu não sou digno. Ele diz, entra. Aí você chega e diz, eu nasci para isso. Ele diz, fica para fora. Por que eu nasci para isso? Você sabe por que nós estamos pregando a mensagem? Pela graça. Nós já estudamos isso. Examinar 4 genealogias de um sumo sacerdote e de um sacerdote para ele poder ser sacerdote. E Jesus chegou e chamou ele de filho do diabo. Tinha 4 genealogias pura, limpa. Porque eles achavam que tendo aquilo, eles eram tudo. Deus teve que derrubá-los, chamá-los de filho do diabo. E depois pegar uma prostituta
pegar uma outra samaritana que já tinha vivido com 6 homens, roubado o marido das outras. E ela diz, mas quando vier o Messias, ele fará o que tu estás fazendo. Eu para mim, ele diz, não fala para ninguém, sou eu que falo contigo. Sou eu mesmo. Ele não saiu tocando trombeta, não. Fez o que fez, acontecimento lá no monte da Transfiguração. Ele disse para os discípulos, não conte para ninguém. Olha, grande coisa, como que não conta? Irmão Brana, quando estava lá na montanha, fazia os irmãos que estavam com ele jurar, você não vai falar para ninguém. Eu disse para vocês não contar a ninguém. E com Jesus Cristo, Jesus fazia a mesma coisa, não diga a ninguém. E a coisa depois ficava clara. O eleito é eleito. Agora todo mundo quer andar com o profeta. Todo mundo quer andar com o pastor. Amém, amém. Não vamos mexer em muita coisa. Mas quanto mais perto você anda da pessoa, mais defeito você acha. Quanto mais perto você vive, mais defeito você acha. O outro acha que é um santo. Você vive mais perto de uma pessoa de tem isso, tem aquilo. Principalmente quando você compra e não paga. Tem gente que faz conta numa cidade, não paga, muda para outra. Crente da mensagem. Não paga. Tem crente que compra literatura e não paga. Falta de eleição nesse indivíduo. Não é minha não, porque a minha é dada. Não é comprar CD meu não, meu é dado. Mas tem uns que vendem as literaturas e a gente vai lá e compra. E eu fiquei sabendo de pregadores que pedem as literaturas e não pagam. Gente, o que você espera do indivíduo desse? De ser pregador, pastor, tomando conta de uma igreja, se não paga as próprias dívidas, que a mensagem que ele comprou, que adquiriu, e o outro passando aperto, apuro, comprando máquinas e não conseguindo pagar, porque o outro também não paga ele. E tudo chama crente, pastor, membro de igreja. E se conversar com ele, eu creio, eu vou no rápido. Você vai, meu filho, você vai ser raptado logo. Se a polícia não te raptar, você vai ser raptado logo. Fazendo a coisa errada e ainda querendo condenar os outros. Era que aqueles homens correram atrás da prostituta e com pedra na mão. Vamos lá, oi irmão, está preparado? Vamos lá. Pegamos a mulher em flagrante adultério, vamos lá. Vamos jogar pedra nela. A mulher correu, ela nem sabia que existia um cantinho chamado graça. Ela nem sabia que podia parar perto de Deus encarnado. E quando ela foi encantoada, não tinha recurso, não tinha jeito, não tem como fugir das pedradas desses homens da lei. E eles todos com as pedras na mão, e Jesus simplesmente olhou para eles e disse, se vocês estiverem sem pecado, joga a pedra nela. Jesus foi no ponto fraco deles. Jesus soube. Irmão, se a hora que você está condenando uma pessoa, se o Espírito Santo bater na sua consciência, o seu ponto fraco, você diz, irmão, eu não falei nada não. Aí, antes você está condenando, aí você pula para trás e diz, não falei nada não. Não era eu que estava aqui não. Você vai cair em si, no seu ponto fraco. Mas é tempo que a igreja tem que estar preparada, porque a coluna de fogo que escreveu a Bíblia, a coluna de fogo, depois de escrever o Velho Testamento, veio em carne. Depois que ela veio em carne, ela escreveu o Novo Testamento, ela voltou para escrever o Novo Testamento. A mesma coluna de fogo. E tomou Saulo de Tarso, como nós conhecemos aqui no capítulo 9 de Atos. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Diz o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não sabia, ele era um religioso. O que cada pessoa da mensagem está precisando é encontrar
com o Deus que eles perseguem. Eles perseguem a revelação dos selos. Eles perseguem a revelação dos trovões. Eles perseguem a revelação do novo nome. Eles perseguem a revelação da terceira etapa. Estão perseguindo a revelação. Eles criaram uma coisa de que irmão Branham vai vir para fazer quando não tem nada disso. E eles perseguem aquela revelação. O que eles precisavam era encontrar com a mesma luz que Branham encontrou. Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, tu és o precursor da segunda vinda. Estava ali, ele precursando, indo na frente, na segunda vinda, preparando um povo, para que o povo pudesse receber esta segunda vinda. Ele foi esse precursor. Ele não era precursor do rapto. Porque depois de ser precursor da segunda vinda, depois de irmão Branham, ainda tinha um ministério da esposa de Cristo. Eu gosto de enfatizar isso porque precisa. Terá a noiva de Cristo um ministério nos últimos dias, irmão Branham? Sim, é o ministério da hora. Era o ministério dos selos. Para ela poder sair pregando, ensinando, mostrando para o povo esta revelação. Mas cadê o pregador para mostrar que William Branham recebeu a coluna de fogo que abriu os selos para ele? Que abriu os trovões? Que revelou um novo nome? Onde está? O irmão Branham não podia falar mais claro do que falou. Mas vamos prosseguir. Eu tenho aqui a sequência desta mensagem que começamos de manhã, o desvelar de Deus, para falar sobre a mesma coluna de fogo. É o mesmo Deus. A mesma coluna que falou com Moisés, a mesma coluna de fogo estava numa carne chamada Jesus. A mesma coluna de fogo veio em forma de fagulhas de fogo no Pentecostes, em Atos 2. A mesma coluna de fogo apareceu para Saulo no caminho de Damasco, em Atos 9, Atos 22. Apareceu para ele. Eu sou Jesus. Ele era coluna de fogo. Ele era o que ele era antes de vir ser carne. Ele mostrou para ele que ele ia voltar para o Pai. E ele voltou e apareceu para Saulo. Naquela maneira, uma coluna de fogo. No último dia agora, foi fotografada esta fotografia aí, do irmão Branham, em 1950. Irmão Branham diz, ele permitiu tirar uma foto juntamente com ele. Irmão Branham diz, ele permitiu eu tirar uma foto com ele. Tem gente que quer tirar foto comigo. Irmão Branham, Deus permitiu, ele ficou satisfeito. Ele permitiu eu tirar uma foto com ele. E aí ele sobre a cabeça de William Branham. Olha a mesma coluna de fogo. Para depois revelar essas coisas para nós. Para trazer a luz da palavra. No entardecer haver a luz. E era o nascimento do profeta. E aos 10 dias, essa luz que está na cabeça dele apareceu sobre o berço dele. E em 1950 foi fotografado dessa forma que vocês viram. E depois, esta mesma coluna de fogo estava trazendo para ele a abertura do selo. Revelando. É a mesma coluna de fogo interpretando a palavra. Porque foi ela quem escreveu. Só ela sabe o que está escrito dentro dessa carta. Selada com 7 selos, a coluna de fogo veio. Nos dias da voz do 7º anjo. E rasgou o véu. Amém. Vocês estão acordados? Amém. O povo escuta assim. Esse povo até para glorificar é difícil, né? É que o nosso microfone é muito bom que pega só minha voz. Sabe, ele é muito bom, só para pegar minha voz aqui. E a de vocês, você tem que gritar para poder aparecer um pouquinho. Fazer que não, meu noivão, meu Eliezer, quando o Espírito abaixa. Amém. Amém. Ei, glória. Não é assim? A mesma coluna de fogo. Escuta, 298. Quando Paulo o encontrou no caminho, os discípulos disseram, simplesmente escreveram o que eles o viram fazer. Mas Moisés tinha a revelação. Parece que o irmão Branham queria falar Paulo. Foi ao Egito por 3 anos e estudou. Isso foi o trabalho de Paulo.
no deserto da Arábia, 3 anos, e estudou. E viu que Deus... Agora, tem gente que precisa desse estudo. A pessoa quer estudar, ela quer formar para alguma coisa. É muito bom. Você deveria formar pregador para isso aqui. Ó. Hoje, irmãos, pregador que não tem a formatura para um pastor, não é boa coisa. Eles ficam quietos com a gente porque, sabe, ó, tem muita bagagem nisso daí que não tem, onde nós estudamos. Esse povo tem uma bagagem tremenda e nunca estudou. Era como nos dias de Pedro. Pedro não pode nem abrir a boca, mas eles iam conversar, Pedro pregava e mostrava cada coisa, e dizia, olha, não adianta nem mexer com esse homem. Esse daí, nós estudamos, fazemos tudo, não sabemos nada, olha esse homem mesmo. Esse homem, eu fui comprar peixe dele, nem assinar o nome, não sabe. Quando ele abre a boca para falar em Deus, não há quem aguenta. E fala tudo certo, ó, vamos embora que é melhor. Eles não mexem por causa disso, é tempo da unção. Tempo de unção. E tem tempo de unção que você dá o que fazer para se livrar. Não pode chamar de coitadinha das mulheres, das irmãs, que diz que coitadinha é o diabo. Então não tem nada de coitadinho, não. Mas olha, elas são pressionadas, a unção do mundo tem descido tanto. E é sobre os homens também. Os homens, para não parar com a mulher deles, para não ficar só com aquela mulher, ele só acha que a mulher está ficando velha. Ele nunca olhou no espelho para ver a ruga dele. Ele só acha, a mulher está feia, minha mulher está acabada. Mas ele não olha no espelho para ver que ele... acho que ele é cego. Ele chega lá no espelho e diz, mas eu estou abafando. E depois olha na esposa e diz, ela está acabada, a velha está acabada. Ele tem que ver o defeito dele para ele largar de querer ser um alguém, um fulano, um dom alguém. Mas não olha essas coisas. Precisa mudar de vida. Precisa mudar de vida, amar a família, ser do lar. Essas mulheres, ao invés de ser muito lá de fora, ser do lar. Para ela ter valor para Deus. A mulher que tem valor para o marido é aquela que traz dinheiro em casa. A mulher que tem valor para Deus é aquela que fica em casa. Misericórdia. É o espírito do dia. Nada chega. Então você tem que pôr a mulher trabalhar porque ela quer tanta coisa que você não dá conta. Então vai, mulher. Solta ela. Daqui a pouco ela vem manchar. Ela pensa que ela pode trabalhar em toda a repartição pública sem ter um problema. É muito difícil. Ele já tem problema. Agora pensa bem ela, que é parte fraca. E tem uns que quer bater no peito. Não bate não, porque você vai cair. A coisa é assim, fique quietinho no seu lugar. Lá no seu lugar. O seu marido dá tudo para você, ali. Tudo que ele pode. Não é tudo que você quer também, não. Que tem hora que pensa, ele não dá tudo que eu quero, não é o que você quer. Deus também não me dá tudo que eu quero. Ou você acha que eu já tenho tudo que eu quero? Tem nada. O que eu quero? Não, Deus dá o que Ele quer. Eu tenho o que Deus quer. Porque se fosse para o que eu quero, talvez eu queria uma casa melhor, uma fazenda, um carro melhor que eu tenho ainda. E vai melhorando. Mas Deus não. Só o que eu quero. E é o que Deus quer dar. Mas tem mulher que quer coisa que o marido não pode. O salário não dá, filha. Se vire. Você não casou comigo? Ah, meu Deus. Aí vai para um cantinho, Jesus, o que eu arrumei na vida? Foi o Senhor ou o diabo que me deu essa mulher? Você pensa que Deus tem uma igreja aí que ela pede... tem uma igreja aí que pede e diz, ó, Deus dá tudo. Deus dá tudo. E Deus dá mesmo, ele só não dá para os dele. Ele diz, mas como que pode isso? Porque os dele ele pode provar, ele pode testar. Diz, você eu estou te preparando para a guerra, rapaz. Os outros não. Os outros é bucho de canhão. Para eles eu dou de tudo. Aí eles pedem a casa, Deus dá casa. Carro, Deus dá carro. E a igreja pede, e ele dá. E a igreja pede a casa deles. E eles vendem tudo e dá.
E eles querem apresentar a Bíblia para o povo ainda. Os apóstolos eram assim, por certo. Eles só não vendem, manda o pastor vender a casa dele também, dá para a igreja. Manda o pastor vender o carro dele também, dá para a igreja. E andar de charrete. Vende e traz para nós. Vende e traz para a igreja. Eles estão aumentando o patrimônio da igreja. Deus não está atrás de patrimônio, não, filho. Ele disse, vocês não ficam arrumando coisa aí onde seu coração está agarrado, não. Fica sem nada aí, mas amontou sua riqueza aqui em cima. Ele tem uma igreja que olha para cima, que crê nele, que confia nele. O que o Senhor me der está bom. Amém. Tem uns que dizem, lá em casa não é assim não. Tem uns falando ainda, lá em casa não é assim não. Não dá não para ver o que vai acontecer. E a briga, a X. Não dá não. E a lamentação. Estão no muro da lamentação. Estão parecendo judeu. No muro da lamentação. Até quando, Messias? Messias já veio. Até quando, Messias? Não nos liberte aqui desta força, deste mundo, que os romanos já estão quase para entrar outra vez, tomar conta de nós. Até quando, Messias? E Deus podia falar na consciência deles, olha, já fiz lá atrás. Vocês não importaram quando eu vim em carne, aí eu mandei Tito. Tito veio fazer um trabalho para mim. Tito, general romano, veio fazer um trabalho para mim. Nabucodonosor, meu servo. Diz a Bíblia. Deus tem servo que faz o trabalho dele. Eu não posso fazer isso. Então arrumou Tito, vai lá. Eu não posso fazer isso. Ele arrumou. Os 4 anjos dessa... de Apocalipse 9:13. Vem cá, Mussolini, Hitler, Eichmann, Stalin. Vem cá. Eu já tenho aqui no Apocalipse mostrando que é 4 anjos que vai fazer isso. Faz isso. Oprime esse povo. Eles pediram o meu sangue lá atrás sobre eles. Mas eles acabaram de pagar agora. E nós falamos, os homens maus. E Deus disse, estão fazendo um trabalho para mim. Porque eles me rejeitaram. Quando chega na tribulação, ao que o crente enfrentar a tribulação, ele diz, mas eu vou passar para a tribulação, não vou não. Por que não? Você creu na palavra do dia, você recebeu a mensagem do dia, você prega que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, você prega que a terceira etapa já aconteceu, que os trovões já foram revelados, que não tem mais nada para ser revelado, você já prega isso? Não, então, prepare para a tribulação. Porque a coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que escreveu a Bíblia, estava em William Branham dizendo, a terceira etapa foi. Os trovões são. Mostrou claramente as revelações contidas nos 7 selos. E as pessoas estão, não são. Deus diz são. A coluna de fogo diz são. Já está revelado. E eles dizem não. Pregadores da mensagem dizem não. Teimoso. Filho de Caim. Só pode ser de Caim. Um pregador com a mensagem na mão. Um pregador pegar a Bíblia e dizer, não, batismo é falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse homem nunca foi filho de Deus, gente. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito fala, o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus Cristo. Foi no dia de Pentecostes, Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu. E quando o Espírito Santo caiu em cada denominação, como foi que eles batizaram? Na Santíssima Trindade. E eles vão ser julgados por isso. Porque eles não tiveram a luz que Pedro, o ignorante Pedro, teve. Mas ele tinha o Espírito Santo. Ele recebeu verdadeiramente o Espírito Santo para a revelação. Mas esse povo tem recebido o Espírito Santo apenas na carne, para pular, para gritar, para fazer um grande movimento. O grande movimento para Deus é pregar a verdade. Não importa quantos fiquem conosco, eles terão que ouvir o que é verdade. Não estamos aqui para sabucar ninguém, para ficar conosco. Você tem que ficar com a palavra. Se você ficar comigo, você está perdido. Fique com Deus, fique com a palavra. Amém? Vocês estão ouvindo bem, não é?
Agora, o que diz irmão Brana aqui? Que Paulo viu que o Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo. Paulo viu. Parágrafo 298. O desvelar de Deus, tradução de Goiânia. A revelação. Eu não fui desobediente à visão celestial. Isto é correto, certo? 299. E pense nisto. A mesma coluna de fogo que veio sobre aqueles homens que escreveram a Bíblia é a mesma coluna de fogo aqui, hoje, interpretando a Bíblia. Amém? Você crê no que o profeta falou? Ele diz, é a mesma coluna de fogo. Se não aceita, você não tem a revelação. Ela está interpretando a Bíblia. Amém? Como o agradecemos por aquilo? A mesma. Que consolo, que identificação. Só um profeta. Dizer a mesma coluna de fogo. Que consolo, que identificação. Estou tão feliz por ser identificado naquilo. Identificado naquilo que a mesma coluna de fogo revelou para William Branham. Eu estou satisfeito de estar identificado naquilo que a mesma coluna de fogo que escreveu a Bíblia, que veio em carne em Jesus, que veio em fagulhas no dia de Pentecoste, que veio em coluna de fogo e falou com Saulo de Tarso, transformou ele em Paulo, a mesma coluna de fogo que veio em William Branham, revelou a Bíblia. Oh, eu estou identificado nisso, estou feliz por estar identificado naquilo que a coluna de fogo revelou para William Branham. Quando William Branham diz a terceira etapa foi, os pregadores estão aí, meus irmãos, vendendo, tem uns aí no Brasil, vendendo as casas, levando tudo para o pastor comprando um terreno para fazer um condomínio só para crentes da mensagem. Que eles estão esperando, irmão Brana, que vergonha. Para todo o povo da mensagem morar junto. E é provável que já deve ter uma lei lá, não pode brigar. Tem que pôr lei. Porque todos os crentes morando junto, sai de uma porta e entra na outra, é crente. Muro de 20 metros de altura. Gente, os muros de Berlim estão por aí outra vez, no Brasil agora. Ou o muro da lamentação, já viram? Vocês já viram o muro da lamentação lá em Jerusalém? Que coisa, e o povo crê nisto, e o povo doa o que eles têm para isso, meus irmãos, crendo que o irmão Branham vai voltar. Estou falando de um povo que crê que o irmão Branham vai voltar. E vender suas propriedades e comprar um grande terreno que está aí nos jornais, na internet, saiu na televisão. Só está faltando o pastor vender a casa dele. Já pegou dos outros tudo. O certo é isso. Se alguém tem um plano bom para a igreja, então seja o pastor o primeiro a vender a casa dele. Se os membros vendem, o pastor também tem que vender. Isso é certo. Para fazer uma coisa honesta, tem que fazer assim. A coluna de fogo nunca mandou fazer isso. A coluna de fogo nunca mandou eles pegarem e pregarem que a terceira etapa vai acontecer. A coluna de fogo nunca disse que irmão Brana ia retornar. Não foi a coluna de fogo. Essa não é a mesma coluna de fogo. Essa é outra que falou para eles. Não é a mesma que falou para William Branham. Isso eu te garanto. A que falou para William Branham. Mas eles estão agarrados em parágrafos que o irmão Branham tem que ainda andar de avião, que o irmão Branham ainda tem que andar de cavalo. Que é um poder, eu creio também, eu sei que é isso. Poder. E que o irmão Branham vai vir para revelar sétimo selo, terceira puxada, 7 trovões, novo nome. Irmão Branham vai vir? Já veio, filho, já veio e vocês não souberam. Esse é o tempo que os discípulos de Branham estão descendo do monte e dizendo, porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro. Aí hoje Jesus em nós está falando,
já veio e vocês não o conheceram. Quem? William Branham. Já veio. Não, mas ele falou que vai cavalgar outra vez. Não é ele, é o espírito de Elias em um outro homem para a quinta manifestação entre os judeus. Não para gentil mais. Vocês enganaram. Enganaram e estão enganando o povo. E tem quem crê. Irmãos, hoje tem quem crê em tudo. Não é nem de admirar. Se tem quem crê no diabo, tem religião de Satanás. Agora, não vai ter quem crê num homem, um pregador, que diz que o irmão Branham vai voltar para fazer isso, quando é uma mentira. Ninguém vai vir para fazer coisa alguma. O irmão Branham disse que já está feito. Se eu não encontrasse esses parágrafos dizendo a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Entra no site deles para você ver, eles vão dizer, a terceira etapa falta aqui. Pegaram só os parágrafos onde o irmão Branham falava, a terceira etapa, o que vem, aquela terceira etapa vai fazer isso e aquilo. Será isso a terceira etapa? Só em perguntas, mas quando o irmão Branham afirma que a terceira etapa foi, eles nem põem isso. Vê se eles colocam aqui o que os trovões falaram. Que a revelação dos trovões estão dentro dos 7 selos. Isso daí que é a mesma coluna. É a mesma coluna de fogo. Pregando. Eu posso crer hoje, a mesma coluna de fogo está pregando para nós hoje. Isso daqui, não sou eu não, eu sou um mortal igual a vocês mesmos. Mas a mesma coluna de fogo abriu nossa mente para ver isso, para crer nisso. Quando estávamos negociados com o mundo religioso dentro da mensagem, Deus veio e nos deu um chacoalhão, nos despertou, estávamos todos estragados. E Deus, você achava que Deus não podia fazer mais nada por você, que você já estava todo estragado. Deus veio e te deu uma sacudida e eu te conserto, eu te aceito do jeito que você está, venha, eu te mudo. Ele fez com o samaritano, ele fez com o ladrão da direita. Ele fez comigo, ele fez com você. Amém. Quem pode dizer que nunca fez coisa errada? Irmão Branham diz, quando eles puseram esse crucifixo, eles puseram do lado certo. Eu sou o ladrão da direita. Irmão Branham diz lá no Tabernáculo Branham, eu sou o ladrão da direita. Não que eu tenho feito coisas erradas, mas eu tenho roubado muito tempo dele. Irmão Branham que dedicava a oração e dizendo, eu roubei muito tempo dele. E nós, que nem oramos. E aí? Que tempo você roubou? Agora, o maior tempo roubado é quando a palavra é pregada e a pessoa pisa naquilo, rouba o tempo disso. William Branham veio, orou tanto, ele orava 3 dias e chegava a mensagem, uma libertação total, ele chegava a dizer assim, oh meu Deus, a gente não ora quase nada. Ele tinha chegado de uma reunião de oração que ele foi no mato e ele tinha orado 3 dias. E depois veio falar, ele não ora nada. Por isso que a gente até se envergonha. A hora que vai chegar lá, chegam os cabeças, aqueles que ganharam-nos, aqueles que trouxeram a mensagem, que tipo de vida, Jesus sangrou, Branham orou, fez de tudo para trazer essa mensagem para nós, e depois os próprios pregadores da mensagem diz que William Branham não revelou o 7º selo, terceira puxada, novo nome, 7 trovões, não foi revelado. É uma vergonha. Oh, aleluia. Irmãos, esse papel é de agora de noite? É? Eu não vi vocês chegando aqui, não. E agora, me desperta aí. Aleluia. Coisa boa, né, irmãos? A mensagem é tão boa que o tempo passa e nem vê. Eu prefiro estar identificado naquilo do que em todos os batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos e todo o restante deles. Eu prefiro estar identificado aqui nesta revelação dos trovões do que estar identificado no grupo dos Estados Unidos que crê no profeta, no grupo do estado de São Paulo e Campinas que crê na ressurreição, no grupo do centro-oeste do Brasil, que está cheio de pastores. Eu prefiro estar identificado nisso daqui, que os trovões foram revelados, que a terceira etapa já cumpriu. Só está faltando o nosso arrebatamento agora. Identificados naquela palavra onde está a revelação, a glória da Shekinah. A coluna de fogo aparecendo visivelmente no nosso meio, diz o profeta.
Parágrafo 30, o desvelar de Deus, identificando que a mensagem é correta, como ele fez no Monte Sinai. Recordem, antes de vir a verdadeira mensagem, vou terminar aqui agora. Recordem, antes de vir a verdadeira mensagem, Moisés pregou e ele os tirou para fora do Egito. Gente, se isso daqui não te ajudar, antes de vir a verdadeira mensagem, Moisés pregou e tirou o povo fora do Egito. O Brana fez a mesma coisa, pregou e tirou nós fora das denominações. Antes da verdadeira mensagem. Mas antes de ser estabelecidos os verdadeiros mandamentos, entre aspas, os selos foram trazidos. Fecha aspas. Deus desceu diante do povo e provou que Moisés foi enviado por ele. É isso certo? Em uma coluna de fogo que Moisés disse que ele havia visto em uma sarça e falou com ele. Agora Deus provou para nós, falando com Brana, dentro da nuvem de anjos vindo da eternidade. O anjo tomando William Brana lá em cima do Monte Pôr do Sol e levando para dentro daquela nuvem de anjos formada por eles mesmos. E ele desce lá e diz: agora vamos a Jeffersonville e vou pregar a revelação dos 7 selos. Oh, nestes últimos dias, para ver aquela mesma coluna de fogo bem no nosso meio, falando a mesma palavra. É a mesma coluna de fogo que escreveu, que veio em carne, que foi faísca no dia de Pentecoste, que veio numa luz cegante nos dias de Saulo, e que veio e entrou em William Branham, em 1950, na cabeça, sobre a cabeça do profeta, dando o privilégio para o profeta de ser fotografado com Deus. E agora em 1963, levando o profeta para dentro da nuvem, que ele veio da eternidade, levou o profeta para dentro da nuvem, e a hora que o profeta desceu, esta é a hora que Cristo pisou na terra e no mar. Isto é o momento, Cristo descendo do céu, pisando na terra e no mar. Não é Jesus mesmo que faz isso, ele tem que estar numa pessoa. Ele não pisa aqui nessa terra, diz William Branham, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Ele diz: ele não pode pisar nessa terra, nesta condição. Então como que ele fez? Ele levou seu profeta para a nuvem e desceu no seu profeta. Pisou no mar, entre gente, pisou na terra, se fez carne. Ali estava o ministério do Filho do Homem. Deus encarnado. Amém? Eu não tenho tempo mais, e aqui ainda tem mais coisas sobre a coluna de fogo. Mas só de saber a mesma coluna de fogo tem revelado estas coisas para nós hoje. Não de uma forma separada. Não, é o que o irmão Branham recebeu, e nós recebemos do que o irmão Branham recebeu. Nós não recebemos. Eu não estou pregando uma coisa que eu recebi direto de Deus, não. Porque eu não teria coragem de pregar. Eu recebi da mensagem do profeta. Simplesmente pegando a mensagem e vendo aquilo, não escafinchando, deixa eu ver se eu acho alguma coisa, nada. Deus sabe que até hoje não faço isso, não faço. Simplesmente pega aquilo que é correto, aquilo que é da hora. Você tem que pegar aquilo, não é fazer uma salada e dar para o povo, não. É uma coisa real, isso é verdade. A mesma coluna de fogo que escreveu a Bíblia veio em carne e foi distribuída entre o povo no dia de Pentecostes. Voltou novamente a coluna de fogo e veio sobre Saulo no caminho de Damasco. E logo no final do nosso tempo agora veio sobre um homem. Mostrou sobre a cabeça dele, mas logo na revelação dos selos já estava aquela coluna de fogo outra vez dentro dele. Deus era um homem novamente. Deus estava em carne em William Marion Branham. Eu creio nisto. Pai Celestial, somente nós queremos que nossa vida seja identificada com aquela coluna de fogo. E o Senhor pode pegar e mudar nossa vida, transformar-nos, tirar os defeitos. Eu sei que naquele grande dia, quando o rapto se der, eu sei que esse escafandro de carne que me dá problema, que eu tenho dificuldade, isso cairá e eu tomarei um novo corpo e subirei à glória. Esse povo fará a mesma coisa, Senhor. Mas todos nós, enquanto estamos aqui, estamos gemendo até nos revestir daquele novo corpo que será num abrir e fechar de olhos e subirmos ao encontro do Senhor nos ares.
Obrigado por podermos ver estas coisas que o Senhor já manifestou nesta coluna de fogo para o seu profeta, revelando os selos, os trovões, dentro dos 7 selos e dando para nós esta tremenda luz da hora em que vivemos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este povo tenha a luz do céu. Receba a revelação, como o seu profeta clamou em Cristo, mistério de Deus revelado. Irmão, receba a revelação dos trovões, receba a revelação do 7º selo, receba a revelação da 3ª etapa, da 3ª puxada, receba a revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus, amém, amém. Deus abençoe todos quantos estão conosco através da internet. Irmão Alain Família, irmão José de Melo, gostou de lá, pai? José de Melo gostou, que não quer vir embora, não. São José dos Campos, São Paulo. Deus abençoe irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Deus abençoe irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, em Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Deus abençoe os irmãos do Tabernáculo Branda de São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmão Moacir e família, Pastor Fuque e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Irmão Sandro e família, irmão Jucemar e família, Criciúma, Santa Catarina. Tabernáculo Branda, Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe irmão José Castro, irmão Nascimento, Alexandre, irmã Maria e também a Vera Lúcia. Deus abençoe irmão Paula, irmã Dione em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmã Orlendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Samuel Álvares Machado, São Paulo. Irmão Hidalgo e família, Botucatu, São Paulo. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pastor Nilson e família, irmão José Dolari, em Colombo, Paraná. Deus abençoe. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmã Eliana, cunhada do irmão Paulo, de Santa Maria, em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Irmã Marta, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Mesquita e família, Curitiba, Paraná. Irmão Antenor, em Ribeirão Preto, São Paulo. Irmão Abadio e família, irmão Rocha e família, irmão Ricardo e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Thomas, em Calgary, Canadá. Deus abençoe e uma boa noite a todos vocês do Brasil. Amém.